Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código Penal do artigo 235 ao artigo 243, título 7 dos crimes contra a família, capítulo 1 dos crimes contra o casamento, bigamia, artigo 235, contrair alguém sendo casado novo casamento, pena reclusão de 2 a 6 anos, parágrafo 1º. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Artigo 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Conhecimento prévio de impedimento. Artigo 237. Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Simulação de autoridade para celebração de casamento. Artigo 238. Atribuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento, pena detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Simulação de casamento. Artigo 239. Simular casamento mediante engano de outra pessoa, pena detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Adultério, artigo 240, revogado. Capítulo 2 dos crimes contra o estado de filiação. Registro de nascimento inexistente. Artigo 241. Promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Artigo 242. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido por motivo de reconhecida nobreza, pena, detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Sonegação de estado de filiação. Artigo 243. Deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência, filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código de Processo Penal, do artigo 351 ao artigo 362, título 10 das citações e intimações, capítulo 1 das citações. Artigo 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Artigo 352. O mandado de citação indicará 1. O nome do juiz, 2. O nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, 3. O nome do réu, ou, se for desconhecido, seus sinais característicos, 4. A residência do réu, se for conhecida, 5. O fim para que é feita a citação, 6. O juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, 7. A subscrição do escrivão e a rubrica do juiz, Artigo 352. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Novamente, artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Artigo 354. A precatória indicará 1. O juiz deprecado e o juiz deprecante. 2. A sede da jurisdição de um e de outro. 3. O fim para que é feita a citação com todas as especificações. 4. O juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o cumpra-se e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Parágrafo 1º. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para a efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Parágrafo 2º.
certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362, citação com hora certa. Artigo 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo, os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Novamente, artigo 356. Se houver urgência, a precatória que conterá, em resumo, os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Artigo 357. São requisitos da citação por mandado: 1. Leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação. 2. Declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Artigo 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Artigo 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Artigo 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 da Lei 5869 de 73, Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Hoje vamos fazer a leitura do Código Civil, do artigo 104 ao artigo 137, livro 3, dos fatos jurídicos, título 1, do negócio jurídico, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Observação: objeto determinável. Atente-se que o objeto pode ser determinável, ou seja, a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição. Artigo 105. A capacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos interessados capazes, salvo se, nesse caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Artigo 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Traduzindo, a escritura pública para imóveis é essencial à validade dos negócios jurídicos de imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo, salvo lei em sentido contrário. Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Artigo 104. A manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Traduzindo, se o destinatário não tinha conhecimento, o terceiro estava de boa fé, então subsiste o negócio jurídico. Se o destinatário tinha conhecimento da reserva mental, ou seja, estava em conluio, então não existe negócio jurídico. Artigo 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Artigo 112. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Artigo 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve-lhe atribuir o sentido que 1. For confirmado pelo comportamento das partes anterior à celebração do negócio. 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao tipo de negócio. 3. Corresponder à boa-fé. 4. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. E 5. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos, diversas daquelas previstas em lei. Artigo 114. Os negócios jurídicos, benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Capítulo 2 da representação. Artigo 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Traduzindo, a representação basicamente ocorre quando uma pessoa celebra o negócio jurídico em nome de outrem. Assim, os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Artigo 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Novamente, artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Artigo 118. O representante é obrigado a aprovar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão dos seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com ele tratou. Novamente, artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com quem tratou. Parágrafo único. É de 180 dias, a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista nesse artigo. Artigo 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Os da representação voluntária são os da parte especial deste Código. Capítulo 3. Da condição, do termo e do encargo. Artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Tipos de condição. Temos a condição suspensiva e a condição resolutiva. Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas, se incluem as que privarem de todo o efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Artigo 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados: 1. As condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. 2. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. 3. As condições incompreensíveis ou contraditórias. Artigo 124. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Artigo 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ela visa. Traduzindo, condição suspensiva é aquela que subordina a eficácia do negócio a evento futuro e certo. Por exemplo, darei um carro a você se você passar no concurso. Artigo 126.
Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e, pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Traduzindo, sob condição suspensiva, é possível realizar novas disposições, desde que compatíveis com a condição original. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se, desde a conclusão deste, o direito por ele estabelecido. Por exemplo, darei dinheiro para você estudar até você ser aprovado. Artigo 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe, mas, se oposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. Traduzindo, a condição resolutiva resolve, extingue o direito, mas se deve respeitar os atos já praticados nos negócios de execução continuada. Artigo 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Artigo 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Tipos de termo: termo inicial e termo final. Termo inicial fixa a eficácia no negócio jurídico para um momento posterior, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e certo. Por exemplo, te darei um carro daqui a 1 ano. Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. Parágrafo 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Parágrafo 3º. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do dia início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Parágrafo 4º. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Artigo 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro, e nos contratos, em proveito do devedor, salvo quanto a esses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Artigo 134. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Artigo 135. Ao termo inicial e final, aplicam-se no que couber as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. O encargo impõe ao beneficiário de um direito uma determinada obrigação, um ônus. Por exemplo, o município isenta o IPTU de uma empresa por 5 anos, desde que ela contrate 1.000 funcionários no período. Artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Resumo: condição é o evento futuro e incerto, o termo é o evento futuro e certo, e o encargo impõe um ônus.